Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica semanal, como de costume, pessoal, para não perder o hábito, né? E essa é uma semana que vai ser interessante, porque apesar de a gente não ter muito movimento no céu, nós temos movimentos importantes, né? É nessa semana que a gente tem Vênus deixando o domicílio noturno dela em Touro e ingressando em Gêmeos. E também vamos ter o ingresso do Sol no signo de Câncer. Já estamos passando aí 3 meses aí deste ano astrológico, mas vamos entender como a semana vai funcionar, tá? E aí, pessoal, antes de mais nada, você que está aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, assinar aí, ativar as notificações e acompanhar as nossas postagens, as postagens que eu venho fazendo, né? Se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, eu sou mais presente no Instagram. Então, meu perfil está aí na caixa de descrição, só você me adicionar lá, só você me seguir por lá, tá bom? E também, se você tiver interesse em estudar astrologia tradicional, astrologia clássica, eu tenho alguns cursos lá na minha plataforma. Então é só você me acompanhar lá no www.astrologiaclassica.com.br. Então lá tem toda a descrição de todos os cursos, tá bom? São cursos em EAD, você vai assistir às aulas em vídeo, tem material de apoio e tem exercícios, enfim, tem certificado no final se você quiser pegar o certificado, tem uma prova final, tá bom? Pessoal, vamos então aí a esta semana, é uma semana bem interessante como eu falei para vocês, né? Então vamos lá. Estamos aqui no mês de junho e é essa semana que nos interessa, do dia 19 aqui no domingo até o dia 25 no sábado, nós vamos ter aqui uma fase minguante acontecendo e esses movimentos que eu já falei para vocês. Então vamos ver aqui no dia a dia como tudo flui. O dia 19, domingo, ele tem o primeiro movimento na madrugada, que é uma quadratura, 90 graus entre a Lua e Mercúrio. E como o Mercúrio é o planeta vinculado às comunicações, a dinâmica, né, do dia, trânsito, tudo que envolve o fluir das informações, o conhecimento, né, a transferência de conhecimento de um lado para o outro, de informações, então esse aspecto ele acaba pedindo uma atenção, né? Ele nos recomenda uma atenção nesses assuntos, porque a quadratura é um aspecto desafiador e nós temos a Lua no signo de Peixes e Mercúrio no signo de Gêmeos, que por serem signos mutáveis acabam gerando uma certa oscilação no clima. Também como a Lua está muito profunda em Peixes, sensível à probabilidade de um clima um pouco confuso. Então vocês vão precisar manter atenção neste dia 19, domingo, especialmente nas atividades que requeram bastante concentração, um olhar muito minucioso ou também uma tendência mais racional, porque o clima ele favorece um pouco mais a oscilação. Talvez não seja tão impactante para assuntos que envolvam mais abstração, mas tudo que for um pouco mais racional pode perder um pouco de linearidade, tá bom? Então merece uma atenção nesse sentido. A gente tem uma tendência a perceber mais, mas uma dificuldade a lidar mais no sentido reto, né? Porque tanto peixes como o gêmeos, eles são signos úmidos, né? Então está faltando bastante da secura que dá a linearidade àquele perfil objetivo. E aí isso vai trazer um pouquinho de dificuldade com as atividades que têm procedimentos muito estabelecidos, que são bem estruturadas na realização. Faz uma coisa de uma vez, depois outra, sabe? O passo a passo. Pode ser um pouco mais difícil para cumprir com isso. E menos difícil para tudo que envolve percepção, abstração, interpretação, tal. Agora, no contrário, nas conversas cotidianas, nas trocas cotidianas, evitem, então, essa abstração demasiada, né? Tipo, devagar, viajar demais na maionese, tá bom? Me perguntaram por que eu uso signos inteiros aqui que eu dou preferência. Na verdade, não tem nenhum motivo muito técnico, é porque aqui para a gente fazer uma avaliação de clima, me interessa mais o trânsito dos planetas ao longo do zodíaco e os ângulos que eles vão formando então durante essas dinâmicas, né? Eu não estou muito interessada nas cúspides das casas, até porque eu faço uma leitura que é vista por pessoas em muitas regiões diferentes do Brasil ou até mesmo fora do Brasil, e as cúspides se alteram de acordo com os locais, né? Então me interessa mais a dinâmica, por isso que eu deixo aqui por signos inteiros, somente por isso, tá? Não tem nenhuma questão muito técnica.
Só tem esse movimento no dia 19. Aí o dia 20, ele vem com o primeiro movimento na madrugada, que é entre Mercúrio e Júpiter. Então nós vimos que no dia anterior Mercúrio esteve na jogada também. Ele está em Gêmeos e aí essa tônica do Mercúrio em Gêmeos, ela é muito dinâmica, polvilhada, eu diria assim, né? Bem esquentada, não esquentada no sentido do nervosismo, mas do movimento. Então é um movimento dinâmico e inconstante aqui, né? Para as trocas verbais, para notícias, para conversas, para conhecimento, né? Informações de maneira geral. E esse aspecto de 60 graus pega Júpiter no signo de Áries. Ele tem um pouco de desafio, apesar de 60 graus não ter uma natureza desafiadora, né? Porque aqui em Gêmeos o Júpiter tem uma debilidade, tá? E aí, gente, o que acontece? Esse sextil ele acaba perdendo um pouco do impacto positivo. Eu diria assim que é necessário manter uma atenção com a linearidade nos assuntos, nas atividades. Pode ser um pouco difícil se estabilizar no que estiver fazendo, porque aqui é uma dinâmica bem quente e o calor ele estimula o movimento, então há uma tendência um pouco maior para se arriscar, para as tentativas, para a experimentação e menos para o cumprimento de atividades ou protocolos e processos que sejam muito lineares, né? Evitem conversas dispersas, por exemplo, né? Evitem desviar demais das atividades, vamos precisar aí manter bastante atenção então no fluxo e no ritmo, né, desse dia. E depois nós vamos ter às 20 horas e 11 minutos a Lua aplicando 60 graus a Vênus. Esse já tem uma tendência bem sensível, muda bem o clima, porque nós estamos com a Lua ali no finalzinho de Peixes e como o Vênus também está no finalzinho de Touro, são signos com a natureza mais introspectiva, né, eles são frios e também aqui a Lua tem a exaltação dela em Touro, como Vênus tem a exaltação dela em Peixes. Nós temos uma recepção mútua. Isso acaba criando um clima muito sensível, que pode ser bastante criativo para processos artísticos, para assuntos assim que envolvam temas afetivos, acolhedores, românticos e tal, né? E menos ágil, né, para produtividade. Como vai acontecer à noite, que geralmente a gente já saiu do período produtivo do dia, né? Então a gente talvez não sinta muito impacto na produtividade, mas vocês vão sentir um clima mais agradável, né? Mais satisfatório, assim, né? Com uma vontade mais de cuidado, de atenção. Tem uma tendência até carinhosa, né? É um momento bom aqui do dia 20. E depois, no dia 21, nós vamos ter o primeiro movimento, esse dia é o mais recheadinho da semana. Aqui é a formação da fase minguante, quadratura entre Lua e Sol, com a Lua aqui no finalzinho de Peixes e o Sol no finalzinho de Gêmeos, uma quadratura mutável. Ela é bastante instável, a própria natureza da fase minguante também é úmida, né? Fria e úmida, é fleumática, e isso cria um clima instável, né? Muito difícil de manter o fluxo direto, né? É o último suspiro do Sol em Gêmeos, vocês já vão ver, mas então como as fases elas carregam aí para a semana inteira o clima, durante essa semana a necessidade de manter concentração vai aparecer muito forte, tá? Porque essa tendência ela acaba deixando muito difícil assim a tendência a manter os passos firmes, ela dispersa muito como deixa a nossa mente desconcentrada. É lógico que assim, né? Quando a gente fala em nível pessoal, cada um tem as suas próprias características. Então isso vai se modulando. O que eu estou falando é de um clima geral. Então as coisas às vezes pipocam muito no ar, elas se desviam muito dos assuntos gerais, né? É um pouco mais difícil para manter o fluxo e mais fácil para dispersar. E aí nós vamos ter depois a Lua ingressando em Áries, logo em seguida, meia-noite e 37, o ingresso da Lua em Áries dinamiza o ritmo, ela é mais acelerada, até coloquei aqui um dia cardinal, porque a gente está falando bem da virada aqui da segunda para a terça, quando amanhecer a terça, já mudou bem o clima, gente, porque aí a Lua ingressa em Áries e o Sol ingressa em Câncer, às 6h14, tá? Então aí o Câncer é cardinal. E os signos cardinais, eles geram o movimento, mesmo que Câncer seja
fleumático, introspectivo, mas tem o movimento. Então, nós temos uma tendência à produtividade, nós temos um pouco mais de movimento depois que o dia amanhece, aqui no dia 21, tá? Até porque como é a Lua que dá esse ritmo diário, quando ela ingressa em Áries, ela está disposta por Marte em Áries, então a gente vai ganhando uma dinâmica bem movimentada aqui nos próximos dias, aqui nesse dia 21, bastante agitada. O ingresso do Sol em Câncer leva a influência ao longo aí dos próximos 30 dias, né? Então o Sol ingressa no signo regido pela Lua, é uma tendência emotiva, mais cuidadosa. O Câncer é cardinal. Então nós temos um período que favorece mais os cuidados com os assuntos próximos, a reserva, a economia, por exemplo, né? Guardar dinheiro e tal. Só que essa dinâmica ela vai se modulando de acordo com os aspectos que o Sol vai aplicando ou vai recebendo também ao longo desses dias. Então não quer dizer que todos os 30 dias sejam ideais e muito bem concentrados, né? Por exemplo, nós vimos aqui a Lua ingressando no signo de Áries e quando a Lua ingressa em Áries, ela gera um movimento um pouco mais acelerado e propenso a risco, a iniciativa, ao movimento e tudo mais, né? Então esse primeiro dia do ingresso do Sol em Câncer, ele não é parado não, ele vai ter uma dinâmica de movimento, tá bom? E aí, depois, o próximo movimento é às 12h37, que é uma conjunção entre a Lua e Júpiter, em 6 graus e 33 de Áries, ambos dispostos por Marte. Temos um movimento aqui bem animado, propenso ao risco, iniciativas, experimentação, agitação. E aí o ritmo fica muito acelerado aqui no meio do dia 21, para a tarde também. Na verdade, vai ganhando, né? A gente, depois do ingresso da Lua em Áries, e ela vai se aproximando aqui de Gêmeos, então a gente vai tendo toda a manhã com bastante movimento, tá? O que eu recomendo? Que as atividades que vocês tiverem no dia 21 pela manhã estejam bem organizadas, tá? Para vocês não perderem aí o ritmo, né, esse pique todo aqui, porque se tiver tudo muito bem organizado, a produtividade vai que vai. Se não tiver essa tendência muito experimental, às vezes faz a gente colocar a pressa e a ansiedade à frente da qualidade, por exemplo, né? E aí as coisas vão saindo como der, tá? Então, deixa já tudo bem organizado antes aqui do dia amanhecer, porque aí vocês vão ter uma produtividade muito boa. Eu lembro para vocês que o signo de Áries, ele é quente e seco, né? Então, ele é bem objetivo, tem uma tendência muito linear. Então, se você já tiver com tudo muito bem planejado, não vai desviar do foco. Mas se não tiver, você vai achar um jeito para fazer de qualquer jeito, por exemplo, né? Então, é melhor fazer direitinho, né? E aí, pessoal, depois às 15h34, a Lua vai aplicar 60 graus a Mercúrio, que aí dinamiza novamente esse ritmo com o comércio, com assuntos vinculados a estradas, combustíveis, por exemplo, de maneira geral de pessoas, informações, notícias, né, divulgações, cria um clima bastante rápido. Como o Mercúrio está no seu domicílio, pode ser um momento aí, se você estiver pensando em divulgar algo para ter um resultado rápido, pode até ser bastante interessante, tá bom? Então aproveite aqui essa dinâmica das 15h34, porque ela é bem movimentada. E aí é tudo isso no dia 21, bastante movimento, mas é o único dia que tem muito movimento. O dia 22, ele muda o quadro para Vênus, né, gente? Vênus deixa o seu domicílio Touro, ingressa em Gêmeos. Vênus em Gêmeos não tem muito poder, ela vai passar pelo termo egípcio um pouco mais adiante. Então, esses primeiros graus aqui, ela não tem poder nenhum, né, por dignidade essencial. O que acontece? Como Vênus representa desejo, artes, beleza, os assuntos vinculados à moda, por exemplo, né? Essa característica, ela cria um clima bem animado, né? Ela acaba criando um clima bem agitado, a gente pode dizer, ainda mais porque ela está disposta por Mercúrio, que está em Gêmeos, e essa dinâmica é bem movimentada, ela é muito rápida, ela não é muito precisa. Então, o que acontece? A gente vê esses assuntos vinculados a Vênus trazendo muitas alterações no quadro. Então, assuntos envolvendo o campo das artes, campo da moda, por exemplo, né? Mas nos temas mais próximos, os desejos, os interesses de uma maneira geral, acabam indo muito por empolgação do meio, por exemplo. Agora, de fato, quando Vênus ingressa em Gêmeos, a gente tem um clima festivo, né? É uma posição bastante leve aqui. Então, para comemorações, é interessante, a gente está nessa semana
que para muitas regiões do país, né, a semana de festejos de São João, né? Então faz bastante sentido também, né, esse clima de festa. E aí, às 23h18, né? Bom, vocês viram que os dois movimentos, então, do dia 22 vão acontecer à noite. Durante o dia inteiro a gente não tem aspectos. Esse das 23h18 é bem menor, 60 graus entre a Lua e Saturno. Ele não é assim propriamente humorado, porque a Lua está em Áries e Saturno em Aquário. A Lua está no ponto de queda de Saturno, ele fecha um pouco o humor, tá? Cria um clima muito menos festivo, assim, né? Cria um clima sério, né? Às vezes um pouco carrancudo mesmo, né? Então mantenha atenção ao mau humor aí durante esse momento, né? Ele não é muito feliz, mas dura pouco, e 60 graus também é bem menor em termos de influência, né? Que bom, que aí passa rápido, né? Só isso no dia 22, gente. O dia 23, ele vem com uma tendência um pouco mais regular, porque a Lua vai ingressar em Touro às 8h58 durante a manhã. E aí o Touro é um signo fixo, é um signo frio também, e aí isso acaba criando um clima mais de calma, né? Mais de linearidade, então de regularidade. É mais fácil manter o passo das atividades que a gente se programar, não desvia muito. O ritmo do dia, ele acaba favorecendo todo tipo de atividade mais procedimental, né? Porque não desvia muito o foco, tá bom? Agora, também não é apressado, e aí depende muito do que você estiver realizando. Se você estiver com pressa para realizar e ter resultado sobre uma atividade, então essa posição da Lua em Touro não é muito favorável. Ela está no ponto da exaltação, ela é bem segura, mas se você estiver empregando algo que precisa de movimento, de mudança, de energia nova, não é bem esse o clima. Então escolha um outro momento para fazer isso. Ele é melhor quando você quer manter, né? Esse ritmo aqui de Lua em Touro é bem melhor se você estiver interessado em manter o fluxo das coisas, né? Depois a gente tem essa Lua em Touro aplicando 60 graus ao Sol que ingressou em Câncer, né? Então aí é um momento mais ainda introspectivo, porque aí a gente tem o Sol posicionado no signo de domicílio da Lua, então essa tendência acolhedora, a reserva, a qualidade, bem melhor para a qualidade do que para a quantidade. Aliás, desde que a Lua ingressa em Touro, é muito melhor para se atingir qualidade nas coisas do que quantidade, porque o ritmo fica mais restrito, né? O ritmo fica menos veloz. Então, é melhor para você olhar detalhes, fazer as coisas muito bem feitas, do que para fazer muita coisa correndo, né? E aí esse ingresso, então esse aspecto entre Lua e Sol, ele favorece mais ainda o recolhimento, o cuidado, a atenção, toda atenção às coisas menores, um olhar um pouco mais analítico. É bem gostoso também, assim, para as coisas mais próximas, tá bom? Então vai acontecer ali no início da tarde do dia 23, que é quinta-feira. E a sexta-feira, então, é bem a sexta, né, que é o dia de São João, não tem aspectos perfeitos. Então vamos ver aqui o mapa das 6 da manhã. Bom, esse mapa, né, ele traz aqui a Lua em Touro ainda, a Lua vai se afastando desse aspecto que ela formou com o Sol e não vai ter novos aspectos. A gente vai ter o dia 24 inteiro aí com uma necessidade de atenção sobre os inícios, então mantenha atenção sobre esses pontos. O melhor é você manter o ritmo das atividades de maneira geral. Então, cuidar das coisas próximas, manter as suas atividades cotidianas, não alterar muito o fluxo, não empregar muitas mudanças ousadas, né? Assuntos que requeram olhares muito diferentes, tá bom? E o dia 25, então, que é sábado, ele ainda vem com uma tendência um pouco lenta, né? Porque a Lua ainda estará no signo de Touro. Bem no meio da manhã, ela vai aplicar 90 graus a Saturno. Saturno está no movimento retrógrado, no seu domicílio diurno, e isso impede um pouco o fluir também mais rápido, mais ágil dos acontecimentos. Então, essa quadratura, ela merece uma atenção porque o ritmo fica emperrado. Talvez deixe o humor menos alegre, menos festivo e um pouco preguiçoso. Então, a gente vai sentindo um pouco de lentidão nos assuntos de maneira geral. E como a quadratura tem uma natureza desafiadora, também é bastante propensa a empecilhos, né, nas atividades que a gente estiver fazendo. Por isso não é muito bom aplicar uma mudança durante esse momento, né, iniciar alguma atividade muito diferente, que você não tenha muita habilidade, né, em fazer com essa característica, porque ela muito provavelmente vai indicar aqui empecilhos às suas atividades, tá?
Então, por exemplo, uma atividade que a gente pode fazer rápido, concluir rapidamente, vai levar muito mais tempo, porque acaba emperrando em pequenos detalhes ali no meio do caminho, tá bom? E o humor, né? O humor geral também não fica muito festivo. Eu vejo muito como preguiçoso. Depois o próximo movimento é à noite, aí é o ingresso da Lua em Gêmeos, daí ela vai dinamizar bem, porque assim que ela ingressa em Gêmeos, ela já começa a se aproximar da conjunção com Vênus, depois ela vai fazer a conjunção com Mercúrio, e aí isso vai criando um clima bem animado, bastante festivo, né? Então, assim, a noite do sábado, ela é um pouco diferente da manhã e da tarde. A noite vai criando um clima mais animado, mais fluido, mais móvel mesmo, né? Que é mais propenso para um ritmo de sábado mesmo, até para fazer as coisas menos importantes, né? E assim a gente vai fluindo aqui com o ritmo semanal. E aí, gente, vocês perceberam, então, né, como essa semana é interessante, porque só tem ali a terça-feira com muitos movimentos, a gente tem um dia com a lua fora de curso, sem aspectos no céu, mas a gente tem um clima que se movimenta, depois ele vai para um ritmo bem seguro, calmo, depois ele se movimenta de novo ali no finalzinho no sábado. Então programe as suas atividades aí de acordo com o ritmo semanal, tá bom? Para você ter melhor resultado. E mantenha atenção aqui nos vídeos que eu vou postando aí durante a semana, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar aí também, que ajuda a divulgar o canal, tá bom? Sempre falo, vocês vão cansar de me ver aqui falando isso. É porque ajuda mesmo um canal a ser divulgado, né? E a gente ter informações aí diferentes sobre astrologia também, né? Porque a gente tem muitos canais que abordam os mesmos temas. Então a gente vai diversificando um pouco o tema, tá bom? Deixo um abraço para todos vocês e até a próxima semana, então. Até mais!